Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sindicato em Ação, um programa da TV Sindifisco RS em parceria com a TV Urbana. No programa de hoje estaremos conversando com Yuri Schneider, que é professor doutor em Direito Administrativo, sobre reforma administrativa. Na segunda parte do programa, faremos um especial em homenagem ao Dia do Servidor Público, com representantes das três áreas: segurança, educação e saúde. Na parte da segurança, o Coronel Beck; na parte da educação, a professora vice-presidente do CEPERS, Solange Carvalho; e na parte da saúde, a Raquel Fiore. Um excelente programa para vocês, nos vemos em breve. Quem vai conversar conosco é o professor Yuri Schneider, que é doutor em Direito Público pela Unicinos e é professor e pesquisador em Direito Administrativo, Políticas Sociais da Universidade Federal de Santa Maria, também é consultor e parecerista em Direito Administrativo. Bem-vindo, professor Yuri, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Everton? Tudo bem, Luiz Augusto? Um prazer estar aqui com vocês na RS Rádio. O prazer é todo nosso tê-lo aqui conosco. Professor, então, vamos falando, essa questão, como a gente tem dito desde o início, já tratamos aqui em outros momentos, continua e sempre é muito polêmica qualquer reforma. Essa reforma administrativa começou polêmica e até hoje não tem ainda uma definição, né? E como é que o senhor enxerga esse início dessa proposta e a situação atual? Bom, já não é, também para mim já não é a primeira vez, né, que estou sendo chamado em alguma live ou então em alguma entrevista para conversar a respeito deste tema, né? Então isso realmente é um tema que está, de certa forma, borbulhando aí nas redes sociais, até mesmo porque nós temos, vejam vocês, né? Vou colocar no plural para que vocês entendam, nós temos diversas administrações públicas no Brasil, né? São mais de 5.500 administrações públicas municipais, temos todos os estados com sua própria administração pública e seus servidores, mais o Distrito Federal e mais a União, né? Então, obviamente que esta reforma administrativa que tem aí o novo governo a pretensão de ter aprovada, ela impacta na vida de milhares e milhares de servidores públicos no Brasil, até porque, né, como eu já disse, várias administrações, o Brasil é um país de dimensões continentais e, obviamente, que pela prestação de serviços e atividade administrativa que o Brasil tem, obviamente que existe aí um grande número de servidores também. Então, o impacto é grande. A minha visão sobre a reforma de agora não é uma visão muito simpática, né? Até porque a gente sabe o porquê que foi feito desta maneira, qual é a intenção, o que se busca, né? Então, não é uma visão muito boa que eu tenho por enquanto. Desculpa, meu áudio estava fechado aqui. Professor, vamos tentando então fazer algumas perguntas de ponto a ponto. Sim. A gente no final vai consegue um fechamento aí para o senhor fazer um fechamento para os nossos ouvintes. A gente poderia dizer, uma das polêmicas, que o Brasil tem um número muito alto de servidores públicos? Não, na verdade, o Brasil tem o essencial para a tentativa de prestação de serviços públicos e atividades administrativas que hoje o Estado presta. Claro, se nós vamos conversar sobre qual a necessidade de o Estado estar em todas as frentes, certo? Seria isso um outro assunto. Né, de ter o Estado mais prestador ou menos prestador, isso é um outro assunto. Eu, particularmente, e não quero aqui colocar nada de ideologia política, vamos falar sobre questões fáticas, só isso, sobre questões fáticas.
Acredito eu que o Brasil, por ter uma série de dificuldades financeiras, assim como não só a União, mas também os estados, vide Rio Grande do Sul, com toda a dificuldade financeira que possui, e muitos municípios, acredito eu que o Brasil ele vive uma administração de um constante cobertor curto, né? Enquanto se puxa para tapar em cima, se destapa os pés, e assim fica este jogo, não é mesmo? Então, creio eu que até mesmo para que se possa tentar, para que se possa almejar, arrumar estas questões fiscais, essas questões financeiras das administrações, deva-se repensar realmente o tamanho do Estado em estar ele atuante em todas as áreas que ele está, certo? Contudo, nós temos aí um grande número de prestação de serviços hoje e atividades administrativas que não podem e nem devem sair das mãos do Estado. Prestação de serviços públicos, como educação, como saúde, como segurança e outras questões administrativas importantes não podem e não devem sair do Estado. No momento que se faz uma reforma administrativa desta maneira que está se fazendo, né, por uma vontade, e vocês podem perceber comigo, se vocês já abriram a PEC número 32, o projeto de emenda constitucional, vocês podem notar que quem assina a exposição de motivos é o ministro Paulo Guedes. Então, vocês sabem muito bem que essa reforma administrativa, ela vem do próprio Ministério da Economia. Não há um diálogo propriamente dito, ou se há, a gente não sabe, de um ministério administrativo, de planejamento, de questões administrativas. Há uma vontade deste governo, né, quase que uma luta, uma batalha muito grande aí, de um homem só, né, com outros ali do seu lado, para diminuir isso, para diminuir a força do serviço público prestado pelo Estado, atuando no ponto mais nevrálgico que existe, que é as proteções que os servidores públicos, cargos efetivos, possuem na atualidade. Por quê? Porque vocês podem notar, se vocês também já tiverem acesso à PEC, ao projeto de emenda, que aqueles que serão realmente afetados serão, dizem eles, né, os novos servidores que vierem a entrar depois, dizem eles, o que também não é verdade, não que eles vão afetar, não que isso também vai servir para os servidores que já estão agora, é que o reflexo das mudanças inexoravelmente vai afetar também aqueles que já estão, principalmente em questões de progressões, de promoções, daquilo que eles estavam fazendo na carreira pública, aqueles que deixaram de lado a iniciativa privada e resolveram na sua vida ingressar numa carreira pública e fazer realmente a sua vida profissional na carreira pública. Então, vai modificar isso. Então, o que me parece é que essa modificação, ela vem como mais uma granada, agora não no bolso, né? Agora uma granada jogada a esmo realmente, para tentar pegar o ponto mais nevrálgico e talvez o mais importante para enfraquecer a ideia de estrutura do Estado, que é o servidor público cargo efetivo. Professor, o senhor está dizendo assim com todas as letras que o plano que era diminuir custos, plano inicial do Guedes, não acontecerá. O que acontecerá é prejuízo à população e nos serviços públicos. E mais, o senhor está dizendo também que os atuais, apesar do discurso do governo e dos governistas no Congresso, que os atuais servidores não serão atingidos, sim, eles serão atingidos. Não de forma imediata, mas de uma forma mediata, né? De alguma maneira, até mesmo porque existe ali na própria emenda vários artigos que pedem a criação
de uma lei ordinária ou de uma lei complementar após. E aí, obviamente, que neste segundo momento que eles vão correr para fazer, que é diferente daquilo que o Fernando Henrique Cardoso fez na antiga reforma administrativa, que era a emenda constitucional 19/98, né, que já teve uma modificação muito interessante, certo? Sempre comentei com os meus alunos, meus antigos clientes, sempre falava que era uma reforma que era bem pesada, mas que tinha algumas coisas que tinha que resolver. Por exemplo, uma avaliação periódica de desempenho para todos os servidores estáveis. Isso o Fernando Henrique Cardoso colocou na Constituição, na emenda constitucional 19, é o 41, parágrafo 1º, inciso 3º. Só que essa avaliação periódica de desempenho, ela pedia que o regramento dela fosse através de uma lei complementar. Essa lei complementar, ela nunca foi feita, né? Mas isso não é culpa do servidor. Agora, com essa nova reforma, eles pedem em vários artigos mudanças, alguns regulamentos através de leis ordinárias e complementares que terão que ser feitas. E, obviamente, eles já têm elas todas prontas. E isso vai impactar, com certeza vai impactar no futuro de servidores que já estão presentes. Até mesmo porque eles sabem muito bem, lembrem-se vocês também, de que o STF, ele já tem julgado, tanto o STF como o STJ, ele já tem pacificado de que um servidor, ele não tem direito adquirido a questões de regime jurídico. Então, se uma pessoa entra no serviço público, estou eu lá com 10 anos de serviço público, e aí tem alguma mudança que acaba com alguma vantagem que eu poderia ter no futuro, não adianta você entrar em juízo pedindo isso ao STF, dizendo, veja bem, quando eu entrei, isso acontecia, e agora me tiraram a oportunidade de ter. O STF vai dizer, mas você alcançou o dinheiro e eles não alcançou o direito e eles não te deram esse direito? Não, eu não tinha alcançado ainda. Então você não tem, no caso, direito adquirido sobre aquilo que você não alcançou. É o que acontece com as inúmeras mudanças sobre a aposentadoria dos servidores. O sujeito trabalhou 25 anos e um belo dia eles dizem, agora tu vai ter que trabalhar mais tanto. Mas quando eu entrei, não era isso. Era tais regras, os requisitos eram esses. Eu tenho direito adquirido sobre o regime antigo. Não, se você não alcançou o direito a se aposentar naquela forma ainda, então muda para você também. Vocês entenderam o exemplo que eu estou dando? Então, nessas leis ordinárias e complementares, óbvio que isso vai impactar na vida daqueles que já estão trabalhando, né? Só para vocês terem uma noção, e terminando, deixando a palavra com vocês, né, para vocês perguntarem. Esse cargo que eu entrei aqui agora, né, ele vagou por um professor que se aposentou, tá? Bonesso, né? Luiz Antônio Bonesso. E o que aconteceu? Ele nos contando, conversando, na história de vida dele como professor da Universidade Federal, ele teve 3 mudanças de plano de carreira. 3 mudanças, pasmem vocês. E todas elas, podem ter certeza, salvo o melhor juízo, não foram para melhor. Desde a primeira até a última, não foram para melhor, né? Ou seja, você fica naquela insegurança jurídica de que um dia é isso, no outro dia não é. E é isso que vai acontecer. Então, é uma fake news dizer que os impactos, né, isso que vai acontecer agora só vai alcançar aqueles que entram. Ok, imediatamente para os novos servidores, né, que eles inventaram novos nomes de outros cargos agora. Acho que nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas os antigos, né, imediatamente serão afetados. Professor, o Senado, na sexta-feira, lançou uma nota técnica
tecendo parte das críticas que o senhor já está fazendo, e os problemas que o senhor está apontando, principalmente sobre os impactos econômicos que o ministro Paulo Guedes diz que o país terá, positivos na visão dele, né? E cujos cálculos ele não apresenta. Gostaria de um comentário seu sobre isso. Não, é porque, na verdade, só se ele tivesse uma bola de cristal para dizer isso, né? Mas ele tem a noção, claro, obviamente, um economista, né? Eu não sei se acho que o Christian não está conosco ainda aí, eu conheço um amigo que vai entrar no ar mais adiante aí, né? O Christian, que é auditor do Estado, ele sabe muito bem dizer sobre isso. Obviamente que se tem como se fazer alguma previsão, né? Alguma coisa tu pode ter um impacto. Mas, para ver como realmente ele não tem precisão disso, a precisão do que pode realmente diminuir aos cofres públicos essa modificação, ele não apresenta. E, obviamente, que o Senado, né, digamos, quando eu digo o Senado, são todos os senadores, e claro que talvez até na maioria não queiram esta modificação. É óbvio que, vou usar um termo, né, mais coloquial, chulo aqui, é óbvio que eles vão cair para cima, dizendo assim, não, ou você coloca na ponta do papel todos esses impactos que nós vamos ter, né, em 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou então cai no vazio essa sua afirmação de melhora no serviço público, melhora nas questões financeiras, no caso do Estado. E vamos deixar bem claro, né, Luiz, Everton, vamos deixar bem claro, né, eu acho que isso daí, eu acho que a tecnologia nos ajudou, embora muitas vezes as redes sociais atrapalhem um pouco, porque todo mundo vira especialista de tudo, né, mas nisso aí nos ajudou bastante. Nós sabemos muito bem que o grande problema do nosso país, o rombo do nosso país que nós temos, não é com a Previdência, por exemplo, o INSS, não são os servidores públicos. O grande problema que nós temos com o país é uma dívida interna impagável com os bancos, só que eles tentam empurrar isso dizendo que se modificar a vida, a questão administrativa dos servidores, nós vamos ter um impacto gigantesco, vamos diminuir valores de dívidas. Isso é uma falácia, isso não é verdade. Por isso que, nesse ponto, eu fico ao lado do Senado, por enquanto. Certo. Professor, eu vou encaminhar aqui 2 perguntas que estão chegando para nós aqui através do YouTube, do Vicente Busatti e do Jorge Ritter. São 2 questões que estão, de certa forma, bastante interligadas. O Vicente, ele pergunta se essa reforma proposta, ela efetuará avanços, né, e irá modernizar o Estado. Essa é a pergunta dele. E a outra, do Jorge Ritter, ele pergunta direto para o senhor aqui se não lhe parece que o foco está no lugar errado. Os projetos visam reduzir despesas com o servidor, mas e a melhoria do serviço público se trata de forma lateral, dizendo. Isso mesmo. Começo pela primeira ou pelo segundo? Vamos à primeira pergunta ali. Me relembra ali para que eu possa não fugir do tema ali. Tá, eu coloquei aqui na tela, o Vicente pergunta se esta reforma, a proposta, se ela efetuará avanços e irá modernizar o Estado. Não, eu acredito que não, porque ele vai verdadeiramente sucatear o Estado com isso. Essa é a intenção. Quando você enfraquece as proteções necessárias a um servidor público, que é para que ele possa trabalhar primando pelo princípio da continuidade do serviço público, primando pela tranquilidade que ele tem de realmente fazer aquilo que ele tem para fazer sem o perigo de sofrer com ingerências políticas. Você coloca o servidor praticamente tremendo para exercer aquilo que ele já exercia. Não tem nada a ver com melhora na eficiência, porque também é uma grande mentira que a grande maioria de servidores públicos deste país são vagabundos, que, usando uma palavra também aqui muito chula, mas é isso
que no início da exposição de motivos o Paulo Guedes fala, né? Que é público e notório que se gasta demais para melhor qualidade, para pouca qualidade. Não é verdade isso, não é verdade. Não pode se colocar na conta dos servidores públicos cargos efetivos as más gerências, as más gestões administrativas daqueles que são eleitos e não sabem direcionar realmente o seu dinheiro público para questões que são realmente pertinentes e sociais. É diferente, né? Então aí entra uma ideologia política. Não coloquem isso na conta do servidor público, porque não é verdade. Pessoas incompetentes existem tanto na iniciativa privada como no setor público. Então vamos parar com isso de dizer que servidor público é ineficiente, se joga nas cordas e com isso vai fazer com que melhore a prestação do serviço. Bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Isso vai sucatear, isso vai onerar demais a prestação de serviços públicos, porque muitas vezes as pessoas não vão estar ali para prestar e vai sobrecarregar muitas vezes aqueles que já estão trabalhando. Esta é a minha resposta para a primeira pergunta. A segunda pergunta... De certa forma, o senhor encaminha a segunda também, onde o Jorge Ritter pergunta se não lhe parece que o foco está no lugar errado, né? Os projetos visam reduzir a despesa com o servidor, mas não tratam da melhoria do serviço público. Exatamente, exatamente. E isso é uma tática padrão desse tipo de ideologia política. Essa é uma tática padrão. Eu não estou querendo discutir política, eu estou falando sobre fatos. Qualquer pessoa, da esquerda ou à direita, conhece qual é o tipo de atuação de um pensamento neoliberal. O pensamento neoliberal é tentar enfraquecer o Estado aos olhos da cultura de que o Estado tem que ser mínimo, mas, na verdade, a cultura neoliberal quer que o Estado trabalhe só para os grandes empresários e para o neoliberal. Então, falar isso é tirar o foco daquilo que se realmente precisa, de se colocar empenhos, ou colocar valores para que o serviço público seja prestado de forma eficiente, séria, com aparelhamento, tudo, tirar o foco disso, que é o importante, e colocar na conta de quem está bem trabalhando há muitos anos para que essa máquina funcione. Perfeito, professor. Aí o senhor coloca uma questão que eu achei muito interessante, que é quem entra eleito no serviço público pode não necessariamente saber administrar, pode não ser um gestor público, né? Quase sempre. Quase sempre, né? E a gente está, assim, mas essa é a lógica, infelizmente essa é a lógica da política e a diferença entre nós sermos governados mais por um governo, ou administrados mais por um governo do que pelo Estado. Vou encaminhar para o LAC aqui, que quer fazer uma pergunta. Sim, professor, o projeto de reforma ele se refere a carreiras de Estado, sim, mas no projeto não há um esclarecimento que são carreiras de Estado. Eles não explicam o que é, na visão deles, as carreiras de Estado. Isso deixa o leque aberto para ser ampliado ou para ser mais restritivo. Na verdade, isso vem agora num terceiro momento, né? Que embora eu particularmente gostaria que isso não fosse aprovado, mas se for aprovado, é o terceiro momento, é fazer as leis ordinárias e complementares que eu havia citado para vocês antes, e uma delas é trazer quais são os cargos típicos de Estado e quais são aqueles cargos que são efetivos por prazo indeterminado. Obviamente que os típicos de Estado, e não estou dizendo que isso está errado, existem cargos típicos de Estado que fazem parte da ideia mesma de Estado, da ideia essência de Estado, e que só o Estado, a administração pública, seja direta ou indireta, podem prestá-los. É o caso, por exemplo, né,
e aí eu vou dar exemplos aqui só de administração direta, tá? É o caso de policiais, delegados, escrivães de polícia, inspetores de polícia. É o caso, né, de auditores fiscais, seja do Tesouro Nacional ou seja do Tesouro Estadual. Esses são os servidores do Judiciário, né? Os servidores, eu não falei juízes, até porque juízes, promotores, procuradores, militares, né, não entraram nesta reforma. Muito estranho isso, né? Mas tudo bem. Porque não venham me dizer que ele não teria como fazer porque ele estaria, no caso, quebrando a separação de poderes. Não venham me dizer que comigo não cola isso, né? Isso daí é besteira, tá? Então, se alguém levantar esta discussão, ele não poderia mexer no salário ou fazer uma PEC que pudesse ter uma influência. Não. Poderia sim, tá? Isso é completamente discutível. Mas, assim, servidores do judiciário, esses são servidores típicos, tá? E esses alcançam a estabilidade. Com uma fórmula meio maluca ali que se fez, né, para tá modificando o estágio probatório, a forma da pessoa ter um tempo, né, como se fosse um contrato temporário, um contrato, né, de experiência, como se fosse um contrato de experiência. E os outros que não forem da ideia de essência de Estado, né, serão aqueles que são cargos efetivos por prazo indeterminado, mas não se falou nada de estabilidade para eles. São aqueles que não são ou não fazem parte da ideia mesma de Estado. Por exemplo, eu, que agora faz um ano sou professor da Universidade Federal, né? Porque se eu fosse se eu tivesse assumido um cargo que somente alguém do Estado poderia prestar, então não teria universidade particular, faculdades particulares, certo? A mesma coisa com a área da saúde. Um médico, um enfermeiro que trabalha numa secretaria estadual, numa secretaria municipal de saúde, num posto de SUS, né, um posto de saúde municipal, esses cargos serão cargos que não fazem parte da ideia mesma do Estado. Até porque eles estão na mão da iniciativa privada também, e existe hospitais particulares, clínicas particulares. Então, esses, ao meu ver, serão aqueles que já não vão fazer parte de cargos exclusivamente do Estado. Então, Luiz Augusto, eu vou te dizer que, né, tu tens toda a razão quando tu diz, olha, pode ser para aumentar ou pode ser para diminuir. É verdade, no primeiro momento vai ser para diminuir. O número de cargos típicos do Estado vai ser desse tamanho. Importante que hoje nós temos 3 convidados, né, que vão falar especialistas em serviço público. São 3 servidores públicos de 3 áreas daqui do estado do Rio Grande do Sul e que eles, mais do que ninguém, além de ser dirigentes, né, de entidades representativas de servidores, e eles, mais do que ninguém, podem falar conosco sobre a importância, então, aí dos servidores públicos, principalmente do serviço público de qualidade prestada à população. Vamos chamando aqui por parte, né, um de cada vez. Vou chamar primeiro aqui a Raquel Fiore, que já está nos aguardando, já testou com a gente daqui a pouco, um pouquinho antes. Bem-vinda, Raquel, tudo bem? Bem-vindo, sim, muito obrigada pelo convite, tudo bem para os dois. Quero dar boa tarde a todos que estão nos ouvindo hoje, nesse dia muito bonito que fez, né, para o dia 28, para a gente comemorar essa data do servidor público. Nós sabemos que datas de profissionais tem todos os dias, né, mas para nós essa é muito importante. Então, eu não vou querer ainda entrar no assunto, mas em seguida a gente já fala um pouquinho sobre isso. Tá certo, é a Raquel Fiore, então, né, que ela é química, mestra e doutoranda também, e ela é diretora de Previdência e Saúde do Sintergs, que é o Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Poder Executivo do Rio Grande do Sul, né, a Raquel que agora é servidora pública aposentada. Em seguidinha vamos conversar mais, Raquel. Vou chamar agora o Coronel Marco Antônio Beck também, que já está conosco aqui. Bem-vindo, Coronel, tudo bem? Boa tarde, meu caro Everton, boa tarde a Raquel, me permitam chamá-los pelo primeiro nome, o jornalista também Luiz Augusto, Marcos Paulo Beck,
e estou aqui como presidente da Associação dos Oficiais da Brigada e dos Bombeiros. É um prazer falar nessa data do funcionário público, aquele que tem carregado o Brasil na sua história, através dos anos. Tá certo. Muito obrigado, Coronel. Então, o Coronel já se apresentou, né? Presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Estará conosco também, já está aqui na sala, mas ainda não abriu a câmera, a professora Solange da Silva Carvalho. Acabou de abrir, então já vamos trazer aqui para dar as boas-vindas também para a professora Solange, que é vice-presidente do CEPER, né? O Sindicato dos Professores aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, professora Solange, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Nesse dia do servidor público é bem importante que a gente fale sobre o serviço público, né? Um prazer estar aqui. Ah, que bacana. Bom, ninguém mais especialistas do que vocês, né, para falarem sobre isso, sobre esse tema conosco. Deixa eu só tirar aqui da nossa live essas logos que estão em cima dos rostos, para não ficar atrapalhando. Pronto, já melhorou ali. Então, eu queria que a gente fizesse uma abertura, né, com vocês. A gente pode seguir essa ordem, mas podemos trocar também, intercalando, começamos com a Raquel, falando, Raquel, de uma forma geral, a tua visão, né, como liderança, inclusive, na categoria, como tu enxergas a importância do serviço público, né, do trabalho do servidor público para toda a população. E podemos focar aqui inicialmente no Rio Grande do Sul, já que estamos entre lideranças de entidades estaduais aqui. Contigo. Tem um som que está reverberando, eu não sei, talvez alguém esteja com outro aparelho ligado, né? Tá, obrigada. Olha, meus amigos, nós estamos passando por um período bem sombrio, né? Instalado com esse desastre biológico aí, que é o Covid. E aliado a ele, nós temos uma insatisfação popular com esse atual panorama político, né? Que nós estamos dentro do nosso país, né? Que nós estamos vendo dentro do nosso país. E no meio disso tudo, nós temos os servidores públicos, que se encontram numa confusão de ideias distorcidas sobre as suas ações e atividades, né? E essas confusões de ideias, elas são provenientes não só desse governo, elas já vêm de outros governos, né? E agora, nós também temos os meios de comunicação reverberando mais ainda as ações nefastas que o servidor público vem fazendo. Olha, nós não podemos ter um Estado, por menor que seja esse Estado, sem os serviços públicos. O governador não trabalha sozinho. Então, nós temos um dia, né, como eu falei, que é o dia 28 agora, que a gente comemora o Dia do Servidor Público. Em outras ocasiões, se comemorava com muita alegria. E hoje nós vemos entre os colegas nossos que há uma tristeza, não só pelo Covid, mas por tudo que eles estão passando. E as pessoas perguntam o que o servidor público faz, afinal, para que ele serve? Por que ele está no Estado ganhando tanto, como dizem, né, nos órgãos públicos e no governo, que nós ganhamos tanto assim? Na verdade, nós estamos concursados, nós estudamos para passar num concurso e somos alocados dentro de várias instituições públicas para fazer vários trabalhos. Nós somos capacitados para isso, nós temos know-how, nós estudamos também para isso, e lá nós fazemos inúmeras atividades. Vamos exemplificar a minha área, que é a área da saúde. Nós, então, nos encontramos no início do ano de 2020 com esse problema do Covid, né? Desesperados que o Brasil estava, porque sempre a gente coloca o Brasil num patamar abaixo dos outros países, porque nós não temos tecnologia, nós não temos cientistas, nós não temos pesquisa, mas nós temos sim os servidores públicos federais, estaduais, os municipais, embora as pessoas não saibam, eles pesquisam em suas instituições. Então, nós tivemos aqui dentro do Estado, e nós temos, né, aqui dentro do Estado, um laboratório, que é um laboratório central de saúde pública do Estado, que já foi assim, o órgão mais master que nós podíamos ter no Estado no passado. Mas por inúmeros governos de direita, ele vem caindo, porque o governo acha que investir em pesquisa, investir em saúde, investir em kits de diagnóstico, não é necessário. Então, o que acontece? Quando estoura um Covid, eles ficam desesperados, e aí vão para cima do servidor público.
Servidor é aquele técnico de laboratório farmacêutico, químico, biólogo, o biomédico, enfim, outros que eu tenho aqui me esquecido, mas que são desta área. E aí nós, servidores dessa área, saímos alopradamente por aí para ver uma capacitação. E o Estado vai, ele coloca a gente lá no Rio de Janeiro, São Paulo, na Fiocruz, na Adolfo Lutz, fazer a capacitação. Viemos para cá com ela e implantamos, então, as análises todas aí, no caso do Covid, entre outras que já fizemos, como H1N1, que o Laboratório Central do Estado foi o que conseguiu desafogar todo o processo de análise do H1N1 quando deu aquele estouro lá em 2010, 2011. E agora fazemos o mesmo. Os nossos trabalhadores de bancada trabalham dia, noite, sábado e domingo. Eles têm filhos, eles comem, eles têm vida, eles não recebem salário em dia. Acabei de ver agora o cronograma de pagamento. Vejam, senhores e senhoras, nós vamos receber quase em dia. Agora, véspera de eleição, nós vamos receber quase em dia. Nós passamos quanto tempo sem receber direito? Nós sabemos de professores que estavam na rua de Porto Alegre, e ninguém me contou, eu mesma vi, mendigando, pedindo dinheiro para poder comprar o almoço da sua família. Então, no órgão de saúde pública, nós também temos servidores que ganham salários extremamente pequenos e que estão lá à mercê da amostra biológica que chega, né, com suspeita de contaminação ou não, e aí, às vezes, falta até equipamento de proteção individual, como a mais simples de todas, que é a luva cirúrgica, que nós não podemos abrir nenhum recipiente de laboratório sem esse equipamento e sem uma máscara. Nós, do Sintergs, já acionamos o Ministério Público do Trabalho, porque nós estamos recebendo inúmeros pessoas que vêm nos falar, né, que não têm nos seus órgãos competentes aí material o suficiente para poder utilizar durante o período de análise. E nós sabemos que esse material tem que ter em estoque. E servidor público, muitas vezes, não tem a luva ou a máscara, tira do bolso, gente. Não é o Estado que paga, às vezes sai do bolso. Para fazer um treinamento fora do Estado ou do país que seja, nós também, muitas vezes, tiramos as diárias do bolso, porque as diárias, às vezes, são pequenas, elas não chegam a tempo, ou o Estado não tem como pagar. E nós fazemos isso em prol da saúde pública do Estado. Não ganhamos nada mais do que o nosso salário atrasado. Vamos trazer agora para a nossa pauta a palavra o coronel, né, o coronel Beck, que está aqui conosco, e vai falar, então, em nome aqui no nosso programa de hoje, da área da segurança, o coronel Marcos Paulo Beck. Bem, com o senhor a palavra, coronel. Desculpa. Ok, muito obrigado. Realmente, nós representamos hoje aqui a área da segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul. Convém que nós fazemos uma digressão de alguns fatos, mas antes gostaria de aqueles que nos dão a honra de estarem nos assistindo e que não sejam funcionários públicos, e mesmo os que são funcionários públicos, militares ou não, nós não temos uma ideologia. A nossa ideologia é bem servir ao Rio Grande. Então, por favor, não nos taxem de esquerda, direita, centro, não. Nós representamos uma instituição, uma corporação, e vemos o todo dessa corporação dentro do território do Rio Grande. Eu gostaria também de dizer a todos, porque cada governador que entra com uma voragem, como se ele fosse um semideus, não conhece a história do Estado, mas vem com soluções prontas. No caso nosso, da Brigada, nós adquirimos ao longo dos anos um patrimônio. Nossos quartéis, evidentemente, como as escolas da área de saúde, ou da área de educação, os hospitais da área da saúde, são patrimônio dessas instituições. Nós adquirimos também, por exemplo, nós temos, como vamos falar em Covid, 2 grandes hospitais no Estado, atendendo não só aos nossos servidores, aos militares, mas atendendo a todos aqueles que são servidores públicos através do IP. 2 grandes hospitais com equipes qualificadas em Santa Maria e Porto Alegre. Esses hospitais, convém que nós digamos e afirme e mostre
Já teve governadores como Brito e tantos outros que tentaram tirar os hospitais da Brigada. Não, os hospitais foram construídos com dinheiro nosso. Eu e vários brigadianos, todos de uma época, pagávamos um dia do nosso minguado salário, soldados, sargentos, tenentes, oficiais, para construirmos os hospitais da Brigada. Então, esses hospitais, hoje temos uma qualidade ímpar no atendimento médico, nosso corpo médico e odontológico, corpo de saúde, enfermeiros, assistentes, é de primeira qualidade. Mas eu faço um breve momento também para saudar a União Gaúcha e todos aqueles funcionários, entidades que se integram ali através da União Gaúcha. Muito bem. Esse próprio governador Leite, por exemplo, veio dentro de uma ótica que alguns políticos têm e criada por grandes grupos econômicos com interesse de manipular e, como agora, privatizar a saúde, que é um serviço essencial público. Então, vem com essas ideias revolucionárias e inovadoras e criaram um chavão de que o funcionário, todos eles, em qualquer categoria, quem olha o funcionário, quer seja militar, quer seja civil, ele não olha o grau, ele olha que ele é um funcionário. O funcionário público, ele não é bem remunerado. Nós, aí falam em direitos, e o governador nosso veio com uma vontade férrea, furiosa, com apoio de boa parte da Assembleia, de tirar os ditos direitos. Direitos são conquistas, como o fundo de garantia, que nós não temos, como a hora extra, que nós não temos. Não tiram de todos os civis e não pode tirar, são direitos. Isso são direitos. E o governador tirou, sim, direitos dos funcionários. A título de uma reforma do Estado. O Estado só existe porque os funcionários públicos existem. Por exemplo, governadores ganham aposentadoria. O próprio governador Sartori, ex-governador, podia ter vetado, quando fizeram a lei, se não me engano, da deputada Anne Ortiz, se não me engano, ter vetado o seu nome, mas ele não vetou. E o político, ele é um servidor público, na realidade, ou ele tem uma representação da população? Então, servidores públicos são aqueles que, através de um concurso público duro, exigente, que os capacita intelectualmente, em alguns casos, como nós, intelectual, psicológica e fisicamente, nos capacita para exercermos uma função. Nós não chegamos à função por CC, por indicação de quem quer que seja. Nós chegamos por méritos, meritocracia. Então, há que respeitar isso e parar com essa falácia de tratar os funcionários públicos como o culpado pelos sucessivos desgovernos que tem havido no Brasil, em qualquer nível. Aí as finanças do Estado vão para as calendas gregas e a culpa é dos funcionários. Entretanto, eu até peguei um dado aqui, incentivos fiscais, até hoje eu não tenho, não consegui ver aí exatamente a extensão dos incentivos fiscais que os governos deram. O atual governo, que combatia na eleição, como pagaria em dia os salários, também hoje continua fazendo a mesma prática. A sonegação fiscal no Rio Grande do Sul. Nós tínhamos postos fiscais em todas as saídas do Estado. Mas eles podiam fugir? Podiam. Mas boa parte não fugia e passava pelos postos. Hoje não tem. Vemos um governo que não tem nenhuma nova medida, uma criatividade, uma inteligência, uma proposta coerente, a não ser realizar sobre os funcionários públicos. E por que realizam? Porque aí se fala que em Cuba tem ditadura, na Venezuela tem ditadura, na Coreia tem ditadura, mas isso não é uma ditadura dos governos com o apoio de uma maioria, tirando direitos consagrados dos funcionários? Não é uma ditadura? Então, perfeito. Vejam bem, quem é que está nessa frente de combate ao convite, como nós, os militares, estamos na frente do combate ao crime, na defesa da sociedade 24 horas? Somos nós. Os hospitais da Brigada atendendo a nossa tropa, porque a nossa tropa está exposta na rua.
quem conduz boa parte dessas pessoas aos hospitais, quem enfrenta o dia a dia nas ruas, somos nós. Não há Estado sem funcionário público. E como, quando da abertura ali nós conversávamos com o jornalista Everton, realmente há pesquisas falaciosas, mentirosas sobre o gasto com funcionário público. Mas eu sei que outros companheiros querem falar e nós voltamos na próxima rodada. Perfeito, coronel. Muito obrigado. Essa é a intenção mesmo. Vamos agora ouvir, então, a professora Solange da Silva Carvalho, que é vice-presidente do CEPER, vai nos trazer esse apanhado geral e inicial, né, sobre a área da educação aqui no Rio Grande do Sul. Bem-vinda, professora. Obrigada. Realmente nós estamos aqui representando 3 setores que geralmente são ditos como os mais importantes, os pilares da sociedade, né? Que é sempre nas campanhas a gente ouve saúde, educação e segurança. Na hora de fazer campanha, todos os candidatos dizem que vão fazer investimentos. Se for o problema de alguns candidatos, a gente verifica que não é bem assim, nem todos eles querem fazer investimentos. Nós hoje temos, tanto no governo federal como aqui no Rio Grande do Sul, um governo que tem um viés privatista. Para justificar a sua vontade de implantar o projeto, o programa de privatização do serviço público, ataca os servidores. Então, é uma campanha como se os servidores fossem marajás. Isso faz me lembrar até aquele antigo presidente que dizia que o Estado era um elefante pesado, que precisava ser o caçador de marajás. Então, agora, não usam mais marajás, mas usam que o serviço público é ruim, é mal realizado, que o serviço público precisa atender bem. E, para isso, com esse discurso, pretendem, como a gente viu hoje, já uma portaria do governo federal, querendo fazer a concessão das unidades básicas de saúde, né? E isso também vai recair sobre a educação. Isso também já está acontecendo com a educação. Nós temos setores na educação que já são terceirizados, como o setor dos serviços, da limpeza, são terceirizados. E aí aprova a justificativa de que o serviço público é ruim, não deve se fazer concurso, que nem nós já vimos aí a votação que ocorreu da emenda 95, né, que diz que era por 20 anos sem investimentos em saúde e educação. E depois, agora, aproveitando-se da questão da pandemia, também falando que não se deve fazer concurso público. Nós temos na nossa categoria aqui do CEPERS, nós temos mais de 20 mil contratados para sala de aula ou para os serviços nas escolas. Esses contratados estão no limbo jurídico, né, porque eles não são CLT, não têm os direitos da CLT, e também, então, não têm direitos do plano de carreira. Como disseram aí, o plano de carreira nosso, dos servidores, e principalmente da educação, foi duramente atacado, e quando nós fizemos aquela grande greve dos servidores, e nós do CEPERS também juntamos lá cerca de 20 mil pessoas na praça, nós conseguimos manter alguns dos nossos direitos, devido à grande pressão que foi feita pelo Estado inteiro. Mas nós sabemos que o governo do Estado tem maioria na Assembleia Legislativa. Se não fosse essa pressão, teríamos perdido o resto que sobrou, né? Então, o que me preocupa é essa onda de privatização e, principalmente, justificando, perseguindo os servidores e as servidoras, como se todos nós fôssemos muito bem remunerados. Lembra aí que a Raquel falou, hoje saiu o calendário e até apareceu o dinheiro, né? Não sei se é por causa das eleições, porque a gente já conseguiu receber o salário atrasado em várias parcelas. Mês nós receberemos dia 30 e depois dia 1000 atrás. O que eu gostaria de chamar a atenção é que mais 70% da categoria vai receber no dia 30, vai receber até 4.800. Isso fica bem claro que nós temos os salários muito baixos. Se a maior parte dos servidores ganha até 4.800, e para dizer, para chegar nisso, tem que ser quase final de carreira. Na nossa categoria, tem que ser 40 horas e final de carreira e ter acontecido promoções, que não acontecem desde 2014. Foi a última vez que nós tivemos uma reposição da inflação e foi a última vez também que nós tivemos promoções. Então, estão congelados, independente se
Nós temos categoria muitos colegas com mestrado, doutorado, que se fosse receber um salário digno, deveria ser no mínimo mais do que o salário. Eu sempre me aposentei com mais de na carreira, e o meu salário por 20 horas era 1.260. Aí, com triênios, ganhava R$1.500. Então, se isso é ser marajá, se isso é ser privilegiada, é porque as pessoas não sabem o que é viver com R$1.500 e tendo que estar na sala de aula, pagar o transporte, fazer todo esse movimento, porque o nosso auxílio de transporte até pouco tempo era R$90, ainda sofria desconto. O nosso auxílio refeição é R$260, ainda sofre desconto, ou seja, nós estamos na categoria da educação numa condição de mobilidade. E isso não é de graça. Isso é porque tem interesses de grupos econômicos muito grandes, como a Fundação Lehman, temos a Fundação Monteiro Lobato, muito interessadas na privatização do serviço, assim como está sendo no fechamento de EJAs, fechamento de escolas, de turnos, e agora insiste que nós voltemos às aulas, mesmo sem ter chegado os EPIs mínimos. Quem é da saúde sabe como é que nós vamos estar numa escola com máscara, com gel e aqueles tapetinhos, ou seja, não tem condição de volta às aulas. Nós estamos lidando aí com uma liminar, tentando fazer com que não volte às aulas, está muito difícil a pressão. Aqui mesmo na região de Caxias e no estado inteiro, os coordenadores estão enviando para os colegas dizendo que a liminar não está valendo, a liminar ainda está valendo, estão presos os colegas para abrir as escolas. A sorte, e para mim concluir essa parte, é que os pais estão sendo coerentes. Mais de 90% dos pais não querem o retorno às aulas presenciais. Nós estamos trabalhando desde março, porque eu também queria dizer isso, porque das aulas remotas, embora a dificuldade aconteça de muitos em condição de acessar, de muitos colegas terem se endividado, comprado notebook, terem feito plano de internet, porque a internet o governo começou a distribuir no fim de julho e ainda é precária. Então, isso também não acontece só na saúde, que tem que comprar os próprios materiais. Nós sempre compramos, e agora, depois de 6 anos de salários atrasados, ainda assim a categoria, para manter o vínculo com seus alunos, foi comprar os equipamentos, porque a internet que nos foi dada é muito ruim, só dá para acessar via celular, não dá para baixar vídeo, etc. Mesmo assim, também quero lembrar, os funcionários estão indo nas escolas desde março, fazendo plantão. Desde 5 de outubro, as escolas têm que estar abertas, esperando um caminhão que vem com os EPIs, que em vários lugares não chegou. E quando nós dissemos que isso é o serviço público que a gente faz, quando o IDEB demonstra que nós está indo um IDEB bom, é porque nós temos servidores públicos que fazem esse serviço em todos os setores. No meu caso aqui, na educação, a gente carrega a educação nas costas, porque temos uma categoria adoecida, fragilizada, que ama o seu trabalho, que depende do seu trabalho. A gente não trabalha apenas por vocação, dito que os outros colegas também têm isso, não é só uma missão nossa, é a nossa profissão, e ela não é bem remunerada, e ainda assim sofremos ataques de toda a parte. Então é isso, um programa todo especial voltado ao servidor público aqui no nosso Sindicato em Ação. Antes de encerrarmos, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar os nossos vídeos, tanto no YouTube quanto no Facebook, mas também, se você está assistindo pelo YouTube, clicar no sininho para receber as notificações, se ainda não o fez, e também, se você é novo no nosso canal, clicar e se inscrever. Muito obrigado e até o próximo sábado com o Sindicato em Ação. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão.
Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Ah, eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.